Conheça os camelôs. Camelo é um animal de grande porte adaptado à vida em regiões secas e desérticas. O camelo diferencia-se do dromedário por possuir duas corcovas. Camelôs são animais mamíferos pertencentes à família Camelidae e ao gênero Camelus. São animais de grande porte que podem passar longos períodos sem se alimentar e ingerir água. Contam com duas corcovas que são reservas de gordura e os auxiliam na época de escassez de alimento. Esses animais são encontrados em algumas regiões da Ásia, e nos últimos anos, sua distribuição geográfica tem diminuído. Taxonomia dos camelôs. Os camelôs são animais mamíferos pertencentes à família Camelidae e ao gênero Camelus. Os camelôs selvagens e domésticos são considerados espécies distintas, sendo aqueles pertencentes à espécie Camelus ferus, e estes, à espécie Camelus bactrianus. Características gerais dos camelôs. Os camelôs são animais que apresentam duas corcovas formadas por tecido adiposo, sendo essa uma das características mais marcantes desses animais. Tem corpo repleto por pelos, de coloração marrom escura ou cinza. Os camelôs possuem uma maior quantidade de pelos na região da corcova, pescoço, cabeça, pernas dianteiras e cauda. Esses pelos caem quando se verifica o aumento da temperatura. Vale destacar que os camelôs estão adaptados a viver em locais onde a temperatura pode aumentar consideravelmente, possuindo algumas adaptações que os permitem viver nessas regiões. Os camelôs têm, por exemplo, poucas glândulas sudoríparas, o que faz com que eles tenham uma baixa taxa de transpiração. Eles são capazes de tolerar um aumento de temperatura interna de cerca de 6 graus antes de começarem a transpirar. Os camelôs possuem cílios longos, que ajudam a proteger os seus olhos da areia e da poeira. Por serem encontrados em regiões de deserto, estão sujeitos frequentemente a ventos fortes que podem lançar areia em sua direção. Além dos cílios, esses animais são capazes de fechar a narina para se protegerem dessas situações. Não podemos deixar de falar que os camelôs são animais ruminantes, ou seja, têm o estômago formado por 4 câmeras. Durante o processo de digestão, o alimento é engolido e retorna, posteriormente, à boca. Os camelôs são normalmente considerados herbívoros, porém alguns autores salientam que eles podem se alimentar de peixes e outros animais quando a vegetação está escassa. Os camelôs são animais de grande porte, podendo atingir mais de 2 metros de altura. O comprimento da cabeça e do corpo é de 2,25 metros a 3,45 metros, enquanto a cauda apresenta comprimento de 0,35 metros a 0,55 metros. Os camelôs adultos podem atingir mais de 600 kg, sendo os machos maiores que as fêmeas. Os camelôs selvagens ocorrem geralmente em bandos, apesar de serem avistados também sozinhos. Os bandos possuem normalmente de 6 a 20 membros. Os grupos são formados por um macho alfa, fêmeas adultas e seus filhotes. Os machos, após atingirem a maturidade sexual, são afastados do grupo pelo macho dominante e se juntam a outros grupos de machos. Esses animais não são territoriais. Alimentação e hidratação do camelo. Os camelôs vivem em regiões em que frequentemente observa-se a escassez de água e alimentos. Para sobreviver nesses locais, eles contam com uma série de adaptações. Esses animais se alimentam geralmente de vegetais, retirando, além de nutrientes, água de que necessitam para sobreviver. Além disso, são capazes de beber a água salobra do deserto, a qual apresenta um teor de sal maior que a água presente no mar. A presença de corcovas é também uma adaptação importante ao ambiente em que vivem. Muitas pessoas acreditam que elas são formadas por água, mas, na realidade, são grandes depósitos de gordura. Os camelôs utilizam essas reservas quando passam por situação de falta de alimento. Uma forma de avaliar o grau de nutrição desses animais é olhar as suas corcovas. Corcovas firmes e eretas indicam que o animal está bem nutrido, enquanto as corcovas inclinadas e pequenas indicam que os camelôs podem estar passando por situações de escassez de comida. Reprodução dos camelôs. Os camelôs machos acasalam-se com mais de uma fêmea, sendo o sistema de acasalamento polígamo. Esses animais vivem em grupos formados por um macho alfa, várias fêmeas e seus filhotes. O macho alfa acasala-se com qualquer fêmea do rebanho e também defende as fêmeas de outros machos errantes. Para afastar outros machos, os camelôs tendem a morder, cuspir, bufar e lutar. As fêmeas dão à luz geralmente, um filhote após uma gestação de 360 a 440 dias. Eles nascem pesando cerca de 37 kg. Os camelôs são desmamados entre o primeiro e segundo ano de idade. Os filhotes permanecem com a mãe até a idade de 3 a 5 anos, separando-se completamente quando atingem sua maturidade sexual.
A maturidade completa ocorre geralmente aos 5 anos. Os camelôs podem viver cerca de 50 anos. Diferença entre dromedários e camelôs. Dromedários e camelôs são animais que pertencem à mesma família e ao mesmo gênero, sendo o dromedário pertencente à espécie Camelus dromedarius. A principal diferença entre dromedários e camelôs é que, enquanto o camelo possui 2 corcovas, o dromedário possui apenas uma. Além disso, os camelôs ocorrem na Ásia e os dromedários ocorrem no Oriente Médio, Índia e África. Obrigado por assistir.